pessoal, muito boa tarde. Antes da gente começar aqui, queria entender com vocês, estou vendo bastante rostos familiares, mas queria entender com vocês quais de vocês já têm experiência com OpenShift? Já utilizam OpenShift? A grande maioria. Quantos de vocês já utilizam Kubernetes? Legal. Quantos de vocês têm um perfil mais voltado para desenvolvimento? Boa. Tem bastante gente, hein, Wesley? Tem bastante gente. Quantos de vocês... utiliza o Backstage, o Spotify Backstage ou o Developer Hub? Aí tem poucos, aí já reduziu um pouco. Bom, interessante. Tá bom. Então, pessoal, a gente fez essas perguntas até para a gente ser um pouco mais dinâmico também aqui nas apresentações, porque qual que é o nosso objetivo hoje? É tentar ser o mais prático possível, né? A gente tem um tempo curto aqui, então a gente quer aproveitar, a gente preparou uma demo bem interessante para mostrar para vocês, então a gente quer aproveitar melhor o tempo, a gente tem alguns slides para contextualizar, mas o foco mesmo é de mostrar a demo que a gente preparou em que, basicamente, a gente vai mostrar o potencial do Red Hat OpenShift AI em conjunto com o Developer Hub. Então, eu sou Wesley Rosalém, sou especialista na área de inteligência artificial para a América Latina na Red Hat, e estou aqui com meu amigo Sandro Tanaka. Sim, também é um arquiteto de soluções especialista, também que vai apoiar aqui o Wesley. Legal. Então, assim, primeira coisa, qual que é a relação do código aberto e da inteligência artificial? Não sei se vocês estiveram aqui pela manhã, mas a gente abordou um pouco disso, né? Qual a relação dessas duas soluções, dessas duas tecnologias, dessas duas filosofias? Vocês conseguem imaginar por que a inteligência artificial e o open source, eles estão cada vez mais trabalhando em conjunto e seguindo numa trilha de evolução de forma conjunta? Vocês conseguem pensar o porquê que eles têm cada vez mais fit essas duas coisas? Se vocês observarem, nos últimos meses e nas últimas semanas e no último ano, uma série de modelos voltados para LLM, então você tem lá LLM da Meta com o Llama, você tem do Mistral, tem Falcon, tem, sei lá, agora a gente tem o Granite, né? E tem uma série de outros modelos que são LLMs, que eles têm surgido, todos eles são modelos LLM e todos eles são open source. E por que que a comunidade, por que que essas grandes empresas como a Meta, por exemplo, decidiram abrir o código dos seus modelos e seguir por essa abordagem open source? Isso é muito simples. Open source, a gente pode entender como colaboração. E esse é o nosso principal DNA. Colaboração e open source é o DNA da Red Hat. E por que eu estou falando isso? Não existe nada, não existe nenhuma solução hoje em dia, nenhuma filosofia e nenhuma força que vai conseguir trazer uma evolução tão rápida e entregar tantas features de uma forma tão segura e tão dinâmica como o open source. Então, você trabalha numa empresa, o Tanaka trabalha em outra, o outro ali pode trabalhar em outra, a gente tem especialistas, pesquisadores, PhDs, que trabalham em lugares diferentes, e o open source ele não tem esse limite geográfico, ou o limite de crachá de uma empresa para outra, ou o limite de uma segregação de que eu tenho um nível especialista, o outro tem um nível júnior. Não existe lá. Lá o que vale é o quanto você está cooperando e o quão válido está sendo sua cooperação, né, de acordo com um propósito único. E essas coisas evoluindo junto, elas são imparáveis. Então, apenas o open source tem capacidade de mover e de movimentar a inteligência artificial com a demanda que ela necessita hoje. Sem o open source, a inteligência artificial não estaria evoluindo tão rápido como ela tem evoluído nesses últimos tempos. E agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Kubernetes OpenShift, de uma forma bem básica, bem rápido, até porque muitos de vocês já conhecem.
Mas só para garantir, o que é OpenShift? Se a gente tivesse que traduzir, né, de um jeito simples, eu vou falar primeiro o que ele não é. O OpenShift não é uma versão de Kubernetes da Red Hat. Ponto. Mas se ele não é a versão de Kubernetes da Red Hat, o que ele é? O OpenShift, ele é uma plataforma de aplicações. E por que ele é uma plataforma de aplicações? Porque ele tem muito mais do que o Kubernetes. Então, vocês vão observar aqui que ele contém Kubernetes como motor principal da sua arquitetura para orquestração do container. Ele faz uso do Kubernetes ali por trás, mas ele tem uma série de outros componentes. Então, se eu sou um administrador de sistemas, se eu sou um SRE, eu, através do OpenShift, consigo configurar toda a parte de storage, de segurança, de políticas, de uma série de QoS, uma série de administrações que são pertinentes àquelas atribuições de quem tem o perfil de administrador. Se eu sou o desenvolvedor, eu tenho um dashboard que ele vai me dar ali todas as ferramentas necessárias para eu deployar a minha aplicação, para eu pedir um storage persistente, independente de onde esse storage persistente vai conectar. Eu não quero saber se ele está na Amazon, no Google, na Azure, se é um storage EBS, se é RFS, se é Blob, não faz diferença. Eu sou um desenvolvedor e eu quero consumir isso. Então, o OpenShift, ele quebra esses silos e ele traz uma plataforma, de fato, de aplicações. Então, ele tem um Kubernetes, mas ele tem uma série de outros componentes que trabalham em conjunto ali, que são integrados. A Red Hat tem mais de 10 mil engenheiros que trabalham aqui no OpenShift para criar uma plataforma robusta para vocês, colocar as suas aplicações aqui dentro e garantir, e a gente garante para vocês que a evolução dessa solução não vai ser um parto. Para quem trabalha com Kubernetes aí, quem já sofreu com o tipo de upgrade, ou de update, ou de aplicação de patch de segurança? Vou fazer o contrário, a pergunta contrária, né, para não ficar muito ruim. Quem de vocês aí passou por um processo desse e foi super tranquilo? E a gente trabalha para garantir que é o seguinte, qual que é o grande problema? Quando a gente está pensando em criar um OpenShift, uma plataforma dessa, a gente precisa decidir qual vai ser o plugin de rede, o CSI, o plugin de storage, como que eu vou monitorar o agente de monitoramento, de observabilidade, de CI/CD e tudo mais. Lá na frente eu preciso atualizar, eles têm dependência um do outro, e isso começa a virar um Frankenstein, isso vira assim, não é algo empresarial, né? Não é algo que a gente vai, de fato, conseguir evoluir isso com o tempo. Agora eu vou te falar, o que é o OpenShift AI? O OpenShift AI, ele é uma plataforma que ele é habilitada em cima do OpenShift. Então, eu tenho o OpenShift, e o OpenShift AI ele vem e faz uso do OpenShift para subir todas as suas stacks. Então, basicamente, o OpenShift ele é super maduro, ele oferece alta disponibilidade, ele tem todas essas perspectivas que eu já comentei com vocês, e o OpenShift AI ele é um complemento, uma stack, que eu consigo instalar via operador. Você for lá no catálogo e procurar por OpenShift AI, ele vai subir uma série de componentes, cerca de 70 ferramentas, e essas ferramentas elas vão me habilitar um outro painel voltado para quem é cientista de dados. Então, eu, como cientista de dados, vou trabalhar com o OpenShift e eu vou ter ali todas as ferramentas que eu preciso para o meu dia a dia. Então, o OpenShift AI ele é uma plataforma de MLOps, com o principal objetivo de desenvolvimento de modelo, implementação e monitoração de modelos, gerenciamento do ciclo de vida desses modelos, aumentar a capacidade, ou seja, eu consegui aumentar, escalar meus servidores, meus nós, de acordo com a demanda, e garantir a colaboração entre diversas equipes. Quando a gente pensa em modelo de inteligência artificial, a gente sempre pensa em criar modelo, em deployar modelo, em treinar modelo. Mas se vocês observarem, o modelo, dentro de um todo, ele é a menor parte das nossas preocupações. Porque antes disso, a gente precisa
obter os dados, trabalhar com esses dados, filtrar esses dados, para aí sim treinar modelo, colocar o modelo no ar, integrar com outras aplicações. Então, ele é um ecossistema muito grande. Trabalhar com inteligência artificial é muito mais do que criar um modelo. E aí eu trago um dado para vocês que 50% das empresas que foram entrevistadas, elas levaram de pelo menos 7 a 12 meses para colocar uma aplicação de inteligência artificial no ar. E as outras 26% levaram pelo menos um ano. E isso é um recorte, na verdade, de uma pesquisa ainda maior, que mostra que 70% de todas as empresas que tentaram colocar um projeto de IA no ar, elas falharam. E das 30% que tiveram sucesso, 50% levaram 6 meses e as outras levaram um ano. Então, aqui é um dado ainda... A pesquisa é ainda maior, que mostra que o problema é um pouco mais complexo. Aqui é um landscape, mais ou menos, das principais ferramentas para a inteligência artificial. Então, imagine, beleza, você quer criar a sua plataforma de inteligência artificial para trabalhar, para ter seus modelos, para trabalhar com Jupyter, armazenamento de dados, treinar modelos e tudo mais? Você teria basicamente que configurar boa parte desses componentes, integrar, instalar, garantir que a atualização, o upgrade deles aconteçam de forma simultânea, sem nenhum tipo de dependência, e suportar toda essa plataforma. E aí eu te pergunto, a empresa de vocês é a empresa de tecnologia que vai criar esse tipo de plataforma, ou vocês precisam de uma plataforma como essa para colocar a aplicação e o modelo de vocês no ar para, de fato, entregar valor para o cliente final de vocês? A gente tem 10 mil engenheiros trabalhando nisso, para facilitar a vida de vocês. Mas vocês podem... Não, eu prefiro criar minha plataforma. Vocês podem seguir aqui, boa sorte para criar uma plataforma como essa, para aí depois você colocar sua inteligência ali, seu modelo, e trabalhar com essas integrações. Aqui, de uma forma bem básica, a gente tem algumas etapas que são necessárias. Então, eu tenho aqui preparação de dados, desenvolvimento do modelo, deploy do modelo e monitoramento. Separando por áreas, eu tenho engenheiro de dados, cientista de dados, desenvolvedor e operações de TI. O que eu quero dizer com isso tudo? Reparem que, para cada um desses perfis, eu tenho diferentes ferramentas, diferentes soluções que são necessárias para que cada um desses caras possam trabalhar em conjunto para criar uma plataforma, para criar uma solução. Então, vamos tangibilizar isso aqui para sair do teórico. Imagine o seguinte, se você abrir aqui agora seu aplicativo do Internet Bank e validar quanto que você tem de limite pré-aprovado, ele vai mostrar um valor ali para você, e se eu abrir aqui, ele vai mostrar um valor para mim. Se o Tanaka abriu o quanto que ele tem de limite pré-aprovado, ele com certeza vai ter umas 20, 30 vezes mais do que eu, porque o Tanaka já tem bastante dinheiro. E é assim, por que isso acontece? O banco, no geral, ele tem um histórico ali dos seus funcionários, e dos seus colaboradores, né, dos seus clientes, e ele consegue entender o seguinte, qual que é o seu o risco de crédito que você tem, e ele sabe quais variáveis que ele deve considerar. Então, será que eu ser casado é uma variável pertinente? Será que eu ter animal de estimação é relevante? Será que a minha renda é relevante? Será que os meus bens são relevantes? Quanto tempo eu estou trabalhando na mesma empresa é relevante? Então, todos esses dados, eles são acurados, eles têm um peso diferente para definir quanto o banco vai me oferecer de crédito. E aí, reparem que é o seguinte, seguindo nesse mesmo exemplo, se eu consultar o meu limite pré-aprovado no caixa eletrônico, no meu Internet Bank aqui pelo celular, no computador, ou se eu ligar para o meu gerente, a informação que eu vou ter no final, ela é a mesma. Todos vão me falar, você tem X limite de crédito aprovado. E por que isso acontece? Porque o meu modelo de inteligência artificial, ele vai estar servindo via uma API.
E todos esses outros sistemas, eles consomem a API. Então, o meu Internet Bank bate na API dessa inteligência artificial, consome ela, pega informação e mostra no meu aplicativo. No caixa eletrônico, a mesma coisa. Com a minha gerente, a mesma coisa. Então, assim, é muito importante a gente entender que a inteligência artificial, na maior parte das vezes, ela vai sempre estar integrada com uma série de outros softwares e aplicações que fazem parte do ecossistema para, no fundo, no final, né, para de verdade, no final, a gente conseguir oferecer um diferencial, uma melhor experiência para o nosso usuário. E agora passo a palavra para o meu amigo Sandro Tanaka. Ele vai explicar um pouquinho mais para vocês sobre o Developer Hub e como a gente consegue concatenar essas duas coisas, utilizar o OpenShift AI junto com o Developer Hub, e depois a gente tem uma demo para mostrar para vocês. Legal, Wesley. Dando sequência aqui, falando um pouco sobre o Developer Hub. Opa! Eu trago aqui algumas informações bastante interessantes, né, a respeito de produtividade, né? Foi feita uma pesquisa, um estudo, né, onde organizações apontaram que parte do problema, né, com relação à produtividade estava ligado à alta carga cognitiva que os desenvolvedores, que os profissionais precisam ter para produzir, para desempenhar suas atividades do dia a dia. Né? Por isso, algumas empresas pensaram aqui ou almejam criar equipes de um recurso tecnológico chamado engenharia de plataforma. Né? A engenharia de plataforma visa dar recursos para o desenvolvedor para que se entregue as aplicações de forma mais rápida, né, e que também ofereçam recursos para melhoria da experiência do desenvolvedor. Então, pensando nisso, o Spotify, o serviço de streaming, criou um projeto chamado Backstage, que visa justamente tratar dessas questões, da produtividade dos seus times internos. Criou-se o projeto para que, a partir de então, oferecesse recursos para desenvolvedores, para que eles tivessem autonomia para provisionar recursos de infraestrutura, né, catalogar os seus ativos de software, né, e também documentar as suas APIs, seus componentes e tudo mais. O Red Hat Developer Hub, ele é uma versão, né, ele é baseado no projeto Backstage do Spotify. Né? Ele traz uma série de questões que a gente vai ver na nossa demonstração, como catálogo centralizado, recursos de autoatendimento, busca, ecossistema de plugins. Esses plugins são os elementos essenciais para que se customize a plataforma, para que a plataforma possa atender todas as necessidades daquela organização. Além dos templates de software que vão garantir, né, a aplicação das melhores práticas de desenvolvimento de software e também a utilização de recursos previamente validados, né? Além de um portal de documentação sobre os ativos de software. A oferta do Developer Hub, de forma bastante simplificada, é oferecer plugins para o Developer Hub, né, de algumas tecnologias e soluções da Red Hat, como, por exemplo, o Keycloak, que é bastante conhecido da comunidade de desenvolvedores, né? É um provedor de identidade responsável por autorização e autenticação de aplicações, plugins para visualização, né, e monitoramento da stack do CI/CD, então, GitOps com Argo CD, Tekton Pipelines, né, e também a visualização da topologia de aplicações dentro de um cluster Kubernetes, né, dentre outras soluções. Aliado a isso, também é possível integrar soluções, né, ou tecnologias bastante conhecidas no mercado e que também são implementadas no Backstage, como GitLab, plugins para o GitLab, para o GitHub, SonarQube, dentre uma dezena de outros plugins. Né? O OpenShift, o Developer Hub, ele é implementado
sob o OpenShift, nas suas diversas formas de implementação. Também em serviços gerenciados, do OpenShift gerenciado nas nuvens, nos provedores de nuvem, e também nos serviços gerenciados de Kubernetes. Vamos passar para a demo, então, Wesley, sendo mais prático? Você quer fazer? Você começa? Eu começo? Vamos lá. Está aqui, né? Isso. Aqui, podemos começar por aqui. Aqui. Legal, pessoal. Devido ao tempo, eu tinha preparado para a gente fazer um walkthrough aqui, dar uma olhada no painel do próprio OpenShift. Mas vamos fazer o seguinte, aqui a gente vai focar em dar uma olhada no próprio OpenShift AI, que já está habilitado dentro do OpenShift. Então, o que é esse painel do OpenShift AI? Depois que eu instalo o OpenShift AI dentro do OpenShift, né, via operador, eu tenho basicamente aqui, deixa eu diminuir o zoom, fica melhor aí. Eu tenho basicamente aqui quais são meus projetos, né, meus projetos de Data Science. Qual que é a ideia? Se eu tenho uma equipe que trabalha como cientista de dados, a ideia é que ele, através desse painel, através desse portal, ele não precisa ter conhecimento de desenvolvimento, né, um portal de desenvolvedor, e nem mesmo um portal de administrador, para que ele consiga executar as atividades do dia a dia dele. E o que isso significa? Então, vou pegar aqui um projeto que a gente tinha criado. Tem aqui alguns projetos. Eu tenho esse projeto aqui, por exemplo, Image Generation. Aqui eu consigo ver quais pipelines eu tenho, quais workbenches eu tenho. O que são esses workbenches? Eles são basicamente ambientes Jupyter, então eu consigo subir Jupyter Notebook aqui, ter um Jupyter as a Service. Então eu venho aqui, peço para ele criar um novo Jupyter, e ele vai instanciar isso, e no final ele cria um pod, né? Ele cria um container, e aí eu consigo acessar ele via browser. Então eu tenho um Jupyter aqui, tenho aqui os workbenches, né? Eu posso vir aqui e criar um outro, por exemplo. Né? Posso falar que ele vai ter, qual que é o tamanho da imagem dele, se ele vai utilizar PyTorch, TensorFlow, a Habana AI, né? Que é acelerador da Intel, se ele vai utilizar GPU NVIDIA e assim por diante. Eu consigo conectar aqui alguns data connections. Então, eu posso, por exemplo, conectar diretamente com S3, com MIO ou com qualquer outra solução que seja de storage de objeto. E aí, trabalhando aqui dentro, eu vou abrir aqui para vocês o meu playbook, o meu playbook, o meu Jupyter Notebook. E aqui, quando eu faço isso, ele está criando pod lá dentro do lá dentro do OpenShift. Se eu tivesse logado como um administrador do OpenShift, eu conseguiria ver que lá existe um projeto que ele está criando esse container. Então, tem uma camada de abstração sobre o painel desse cara que ele é um cientista de dados, para que ele não tenha que se preocupar com o gerenciamento de recursos a nível de Kubernetes. Até porque ele é um cientista de dados, ele vai se preocupar com isso. Então, aqui, por exemplo, eu tenho alguns testes que eu estava fazendo, mas queria comentar com vocês o seguinte. Esses 3 principais Jupyter Notebooks que eu tenho. Então, aqui eu validei se eu tenho interface, se eu tenho algum card de NVIDIA, ele falou que eu tenho um card de NVIDIA. Fiz instalação aqui dos pré-requisitos para executar aqui o meu Jupyter Notebook. E aí eu tenho o meu modelo. No meu modelo, eu peço para ele gerar, eu peço aqui para ele, eu quero uma foto de um cachorro. E ele me gera aqui a foto desse cachorrinho bonito. E depois eu falei, esse daí não é o meu cachorro. O meu cachorro, ele é o RH-TED. Então, estou falando para ele aqui, esse aqui é o meu cachorro. Meu cachorro é RH-TED. E ele tentou de novo, gere uma foto do meu cachorro RH-TED. E ele gerou uma outra foto aqui,
que não é o RH-TED, porque é o seguinte, na base de conhecimento do modelo, ele não sabe o que é RH-TED. RH-TED para ele não significa nada. Né? Então, assim, ele não sabe o que é isso, ele não aprendeu o que é isso. E aí a gente passa para o segundo passo. O segundo passo é basicamente o seguinte, a gente instala aqui as dependências de novo, mesma coisa, e no segundo passo eu falo para ele o seguinte, a gente vai baixar uma quantidade, deixa eu ver se consigo abrir aqui, uma quantidade de imagens, e nessas imagens, aí consigo mostrar, e nessas imagens eu tenho o meu cachorro, o meu RH-TED. Então tem aqui algumas imagens que eu compartilhei com o modelo, tá aqui as imagens, as fotos que eu tirei do meu cachorro, e aí eu vou treinar o meu modelo, ensinando ele que essas imagens aqui, ela é o RH-TED. Toda vez que eu me referir, quero imagens do RH-TED, ele vai entender que eu estou falando desse cachorro. Legal. Aí aqui a gente faz o treinamento, a gente está treinando, baixa lá o arquivo, ele baixa um TarGZ, faz o treinamento aqui embaixo, aqui ele está treinando, e aí no final, ele salva o modelo, né? Ele gera uma nova versão do modelo, e ele salva esse modelo lá no S3. Maravilha. Uma vez que ele está salvo lá no S3, a gente consegue ir lá no OpenShift e fazer o deploy desse modelo. Então, eu vim aqui em servir modelo e eu deployei esse modelo. Por que eu fiz o deploy do modelo? Porque aqui eu consigo ter acesso a métricas do modelo, consumo de memória, de CPU, de requisições, de drift, de acurácia, uma série de informações pertinentes ao quão relevante esse modelo está sendo para mim. Legal. E além de ter alta disponibilidade, já que eu vou fornecer ele via API, essa API precisa estar redundante, porque independente de quem for consumir, eu quero que ela fique no ar 24/7, aproveitando todos os recursos que o Kubernetes tem. Então, legal. Ela está deployada com alta disponibilidade dentro do meu Kubernetes. Aqui a gente utiliza algumas soluções, que depois a gente pode entrar mais no detalhe. E aí aqui... Espera aí para não acabar com a mágica. Deixa eu limpar aqui, ó. Vou limpar aqui. E agora eu posso falar o seguinte para ele. Estou definindo aqui qual que vai ser o meu servidor de inferência, ou seja, quando eu for falar com o modelo de inteligência artificial, aonde ele está escutando? Qual que é a API dele? Está aqui a API dele. Eu vou bater nessa API, V1 Models, o nome do modelo. Legal. Aí aqui eu vou fazer uma chamada, e aqui eu vou pedir para ele gerar uma foto. Então aqui eu estou falando, ó, a foto do Ted vestindo um chapéu vermelho na praia. Então ele vai trazer o Ted, e reparem que é o seguinte, eu não tenho nenhuma foto aqui do Ted na praia, mas eu quero que ele gere agora uma foto do Ted na praia. Então eu vou executar essa parte aqui, e ele vai levar um certo tempo para processar. Eu vou executar esse aqui também. E aí o que ele está fazendo é o seguinte, ele vai validar na base de conhecimento dele quem que é o RH-TED, quem que é esse cachorro RH-TED. Aí ele vai entender. Agora ele pediu o contexto. O contexto é que esse cachorro, né, o meu cachorro, ele deve estar no fundo, num contexto que está na praia. Então ele vai pegar o meu cachorro, a ideia, né, é que ele pegue o meu cachorro e coloque ele no contexto que ele esteja na praia. E se a gente descer aqui, olha lá, ele pegou o Ted e colocou ele ali na praia. E aí aqui, só para ganhar tempo, eu já deixei alguns outros exemplos. Eu vim aqui e falei para ele, ó, gere uma imagem do cachorro que ele esteja no estádio de futebol. Aí ele colocou ali no estádio de futebol. Pedi um outro aqui, de uma imagem do Ted no Rio de Janeiro, perto do Cristo Redentor. E ele colocou aqui a imagem do Ted perto do Cristo Redentor. Então, assim, essa daqui é para mostrar para vocês como eu consigo utilizar as ferramentas do OpenShift AI de uma forma simples. Eu não preciso criar um Jupyter Notebook do zero, não preciso integrar um Mini.io do zero, não preciso fazer a parte de storage, enfim. Todas as ferramentas que são necessárias para trabalhar com Machine Learning, elas estão sendo fornecidas, elas estão configuradas, estão disponíveis dentro da solução do OpenShift AI.
Aquelas que não estão, por padrão, instaladas e configuradas, elas estão disponíveis via os nossos parceiros. Então, tem diversos ASVs, como, por exemplo, da IBM com o Watson ou do Starburst, que são outras empresas parceiras nossas. De um jeito muito simples, muito fácil, você consegue ir lá no painel e habilitar essas soluções adicionais. Algumas delas têm custo adicional diretamente com a empresa. É a mesma coisa do Mongo, né? O Mongo tem a versão paga lá, você vai habilitar, mas você tem que assinar a subscrição para depois vir aqui. Então, algumas delas têm custo, outras não, mas existe já uma integração muito simples caso você queira utilizar. Além das ferramentas que já estão out of the box, né, já estão instaladas ali por padrão dentro do OpenShift para simplificar a vida de vocês e para que vocês foquem em gerar negócio e gerar diferencial competitivo na empresa de vocês. Não em criar a solução, criar a Kubernetes, integrar todas aquelas ferramentas que vai gastar um tempo enorme e que daqui 6 meses ele vai passar a ser um ambiente legado porque você já não consegue mais atualizar, saíram novas versões e você já ficou preso com algo que já não evolui. Tá bom? Falei demais, né, Taná? O rapaz está aqui, acabou o tempo e... Bom, pessoal, vamos voltar agora para o Backstage, né, o Developer Hub. Aqui está a console web do Backstage, do Developer Hub, desculpe. Tá? Então, a gente tem aqui, para ser bem rápido, né, a gente tem aqui um plugin que vão trazer aqui algumas opções de jornada de aprendizado, né, materiais de apoio para o desenvolvedor. Então, tem uma série deles aqui, né, como, por exemplo, um material para aprendizado de OpenShift na visão do desenvolvedor, tá? Passando rapidinho, né? Um Tech Radar, né? Com as principais, né? Com as principais tecnologias, tendência do mercado, tá? Uma lista aqui com as documentações referentes aos ativos de software que estão sendo produtizados, né? Aqui a gente só tem a documentação do nosso nosso componente, tá? E o mais importante, né, seria o template, como eu comentei, a garantia da aplicação das melhores práticas e a utilização de recursos previamente validados. Então, nós temos templates que a gente parametriza, provisiona recursos, oferece para os desenvolvedores uma maneira padronizada de se provisionar aplicações. Tá? Então, só indo de forma mais prática, a gente tem aqui, então, já o componente provisionado, com todos os recursos aqui já provisionados e estabelecidos. Tá? Temos links de acesso ao código-fonte da aplicação. Opa. Vai abrir o GitLab, tá? Desculpe, vai abrir o GitLab. A gente pode acessar, por exemplo, uma interface baseada no VS Code para visualização do código-fonte e edição, tá? A gente consegue visualizar, através do plugin de pipelines aqui do Tekton, né, a pipeline em simples de execução, né, inclusive com acesso aos logs. Ok. A parte de entrega das aplicações, também baseada no Argo CD e os artefatos que foram provisionados. No Kubernetes, a gente consegue visualizar os pods que foram provisionados para essa aplicação e também acesso a algumas informações desse pod, tão como os logs referentes a esse recurso. Ok. A API que eu linkei, né? Eu estabeleci apontando para o serviço que o Wesley criou. Então, eu consigo ter a visualização da especificação dessa API, que é uma dependência dessa aplicação. Ok. E, por fim, eu consigo ver a topologia dessa aplicação com detalhes sobre o pod, informações sobre o pod, o recurso que foi provisionado, tão como o seu log, o acesso à aplicação e essa aplicação provisionada aqui por esse template, onde me possibilita fazer aqui um teste. Opa. De maneira bem rapidinha.
ele vai fazer o uso do recurso que o Wesley provisionou na primeira parte da demonstração, né, usando aqui, já integrado com a aplicação. A ideia é que nos gere uma imagem, né, o serviço nos gere uma imagem dentro desse contexto. Então, aqui. Bom, era isso, né? A gente tinha pouco tempo. O Wesley quer concluir, fazer as considerações finais? Onde está? Aqui, né? Aqui. Então, pessoal, agora a gente está com outro QR Code aqui. Se vocês gostaram da nossa apresentação e tiver interesse em participar de um hands-on no escritório aqui da Red Hat, para colocar a mão na massa, né, algo bem prático mesmo, uma sessão que geralmente leva um dia, ou um período da tarde, ou um período inteiro da manhã, se registrem aqui que a gente vai explorar mais a fundo, colocar a mão na massa, e cada um de vocês recebe acesso a um cluster e pode experienciar o que a gente acabou de mostrar aqui. Então, a ideia é que vocês consigam experimentar soluções de inteligência artificial e de Developer Hub, utilizando as soluções da Red Hat e entender como essas duas soluções podem agregar aqui no dia a dia de vocês. Tá bom? Muito obrigado.